A reportagem da Rádio Tropical conversa hoje com o padre Renato Caron, que é aqui de Três Itilhas, mas durante 8 anos permaneceu no Haiti em missão. Padre Renato, seja bem-vindo à Rádio Tropical. Obrigado. Vai ser um prazer ter essa conversa com o senhor. Vamos do início, né? Como é que foi a tua ida para o Haiti? Eu trabalhava em Rondônia, eu já era missionário lá em Rondônia já há vários anos, e lá eu conheci padres capuchinhos, freis capuchinhos aqui do Rio Grande do Sul. E foram eles que me falaram da missão voluntária dos capuchinhos lá no Haiti. Tudo veio, eles já estavam presentes lá no Haiti desde 2007, mas a situação se agravou e você sabe, por aquele terremoto, grande terremoto, terrível, né? Terremoto que aconteceu lá no Haiti. Aí os capuchinhos e toda a igreja e todo mundo trabalhou muito para ver o que é que se podia fazer para ajudar aquele povo, né? E aí só que a equipe dos capuchinhos lá no Haiti estava era muito pequena, porque eles estavam começando. E aí que os capuchinhos com quem eu trabalhava me falaram, olha lá, nossa, a necessidade de gente é muito grande, o material humano lá é muito pequeno, né? Então aquilo me soou muito bacana, aquilo me tocou muito e eu fiz essa proposta para eles, de passar um tempo com eles, ajudando naquilo que eu sabia, naquilo que eu podia. E os padres capuchinhos lá em Rondônia já me conheciam, eu trabalhava já há 3 anos com eles. Aí ele disse, não, você lá pode ajudar muito, porque você conhece muito, você tem facilidade para algumas coisas, como construção, assim, tudo, nada oficial e tecnicamente falando. Mas para as necessidades deles lá, para a urgência deles, desse tipo de trabalho, você vai fazer muito bem lá. E eu fiquei com aquilo e propus ao meu bispo aqui, e ele aceitou. Ele disse que era também uma maneira da nossa diocese contribuir com aquela tragédia, não contribuir com a tragédia, né? Mas contribuir naquele momento específico da necessidade do país. E eu fui para lá no ano de 2012. E qual foi a realidade social e econômica que o senhor encontrou lá há 8 anos? Muito difícil, porque o terremoto ele foi mesmo uma catástrofe nacional, ainda que ele tenha acontecido mais na região de Porto Príncipe, que é a capital, mas a tragédia foi nacional, né? Porque as pessoas, Porto Príncipe concentra muito órgãos públicos, instituições internacionais, tá tudo muito concentrado em Porto Príncipe e foi lá que o terremoto aconteceu. Então foi lá que bloqueou a cidade, bloqueou todo o trabalho de assistência das próprias instituições, porque elas ficaram incomunicáveis, as ruas ficaram intransitáveis, havia muitas construções que desabaram no meio da rua, as ruas desapareceram nesse sentido, sabe? Então os acessos precisavam ser reconstruídos e nesse meio tempo uma infinidade de mortos e feridos e gente que depois acabou precisando amputar membros do corpo e tudo aquilo que na verdade depois da economia do país se volta para tentar suprir isso. Então quando eu cheguei lá no ano de 2012 já era o segundo ano depois do terremoto, mas a situação era caótica. Não melhorou muito, mas está melhorzinha já agora. 8 anos depois, qual a realidade que o senhor deixa lá? O Haiti mudou nesses anos, porque afinal de contas, a comunidade internacional e as instituições que fomentam a solidariedade internacional investiram muito no Haiti, em termos de infraestrutura, em termos de solidariedade internacional, né? Eu sei que muito desse investimento se perdeu porque as pessoas lutavam pela sua sobrevivência, então e tem também outros problemas da logística internacional, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas hoje eu já sinto o Haiti sim melhor, tem mais estradas asfaltadas, por exemplo, essa questão da centralização das instituições públicas, dos órgãos do Estado, isso já melhorou porque
Como não havia ponte, então era necessário que alguém lá da capital se deslocasse e fosse morar lá no interior, né, para descentralizar as coisas da administração pública. E eles não fizeram isso por vontade política, não. Eles fizeram isso porque realmente a natureza deu um tranco neles e eles precisavam fazer, senão o país ia entrar numa convulsão social. Nós temos também muitos outros eventos que antes se davam só em Porto Príncipe, agora eles já são descentralizados pelo país. Isso é muito bom, muito bom. E também as comunicações melhoraram, porque as redes foram restabelecidas, né, de comunicação. Mas alguns problemas continuam os mesmos, né? É um país que não tem distribuição de água potável, cada um se vira como pode, existem aqueles poços públicos que nós ajudamos a construir. Nesse sentido, nem perdi a conta, porque a gente não fica contando para prestar conta para as pessoas que ajudam a gente, tudo bem. Mas eu não fico contando quantos a gente fez, foram inúmeros, né? Inúmeros. E o que a gente fez lá muito, porque aqui no Brasil a gente pensa que a gente tem uma ideia do padre muito ligado à igreja, assim, à igreja e aos serviços que a igreja oferece. Essa é a nossa realidade. Lá quando você chega na paróquia, você tem que fazer tudo isso e mais alguma coisa, porque você é alguém que é qualificado lá naquele meio. Você tem formação de toda a ordem, então você pode contribuir com muito mais. Então o padre pode formar as lideranças, o padre pode ajudar na urbanização da vila, da comunidade, porque ele é que tem noções da vida no estrangeiro e tal. Eu sinto que a nossa presença lá foi muito importante. E outro aspecto é que as pessoas do mundo inteiro se sensibilizam sempre muito com a realidade do Haiti, mas eles não confiam nas instituições públicas como gerenciadoras do recurso, porque muito do dinheiro enviado para lá se perde nos escaninhos da administração pública, sabe? Não sei que nome a gente pode dar para isso, mas também não importa. Então, nós lá tínhamos esse trabalho de gerenciar o pequeno recurso que pessoas de bem enviavam do mundo inteiro para a gente. Benfeitores da França, da Espanha, dos Estados Unidos, do Canadá, do Brasil, de todos os nossos amigos. Meus amigos de Caçador, meus amigos de Rondônia, sabe? Familiares meus faziam aquela contribuiçãozinha de algumas centenas de reais, enfim, e a gente que analisava isso tudo para o serviço, para a solidariedade, para pagar merenda escolar, para a escola não fechar e pelo menos para as crianças terem merenda escolar. Eles podem fazer uma boa refeição, pelo menos na escola, já que talvez em casa não tivesse. Distribuição de uniformes, material escolar, construção de fossas e banheiros para as famílias ou para as comunidades, construção de casas, reforma do telhado das casas, porque lá nas comunidades onde eu cheguei no Haiti, a cobertura ainda era de palha. Aí a gente é que devagarinho foi propondo que eles trocassem o telhado e a gente trabalhava sempre com essa reciprocidade, né? Gerenciando o recurso que vinha de fora, valorizando ele para que ele fosse sempre bem aplicado e aplicado naquilo que o benfeitor também desejava que fosse. Porque quando a pessoa fazia uma doação para a instituição Capuchinha lá no Rio Grande, lá no Haiti, que era a que eu pertencia, eu trabalhava, a gente respeitava muito, porque o benfeitor dizia: eu estou enviando R$100 para ser utilizado para as crianças. Daí a gente perguntava, mas crianças tem várias coisas que a gente faz com as crianças. Tem saúde infantil, tem a pastoral da criança e tem a pastoral estudantil, que é ajudar uma espécie de apadrinhamento das crianças para pagar as despesas escolares deles. Se ele dissesse que a gente poderia usar para outras coisas, a gente usava para construir poços, a gente usava para formação profissional, para dar cursos, né? A gente contratava, claro, professores de lá
para formar os jovens e para eles terem uma perspectiva de vida, uma formação profissional como borracheiro, mecânico de motos, marceneiro, alguma coisa assim. Depois que eles faziam o curso com a gente trabalhava da maneira como entendia que era mais interessante para eles e que pudesse abrir campo de trabalho para eles, né? Então era isso que a gente fazia, esse gerenciamento de recursos assim, que chegavam de todos os lados e a gente ia direcionando eles conforme a necessidade da comunidade, enfim, ou conforme aquilo que o benfeitor tivesse dito para a gente fazer, né? Era isso que a gente fazia. Falando um pouquinho sobre a realidade do Haiti, qual que é a matriz econômica, a base econômica do Haiti? O Haiti depende muito do dinheiro que os haitianos que moram nos outros países mandam para lá. Depende muito desse dinheiro, sabe? Eles chamam isso de diáspora. As pessoas, os haitianos que moram em outros países, que têm uma vida, uma condição social, econômica um pouquinho melhor e que enviam recurso para o país. Essa remessa de recursos é muito importante para o país. O país produz algumas coisas, alguns produtos, produz cana-de-açúcar, produz muito arroz, que são produtos de exportação, né? Mas nada assim que venha realmente a significar uma inversão de valores grande ou significativa para o país. O país realmente é muito dependente. Tem muito poucas empresas, indústrias. O setor terciário de serviços é o que funciona mais lá, mas muito informal. O governo não tem muito controle sobre essa atividade, então a arrecadação de impostos também é bastante prejudicada, os desvios de ordem econômica também são muito grandes, né? Essa fuga de recursos da administração pública também deixa a administração pública de mãos atadas para reverter em serviços ao público aquilo que poderia fazer, né? Poderia fazer muito mais, mas não faz, porque está tudo muito desorganizado assim. A administração pública também é uma das únicas fontes de emprego e renda assim seguras no Haiti, né? Então tem muita gente que é funcionário público e toda família quer ter um funcionário público porque ele é que talvez vai garantir os proventos da família, né? O suporte econômico da família. Nesse sentido também, a igreja ainda é uma estrutura muito sólida no Haiti. E as famílias também querem ter um filho na igreja, como padre ou como religioso, porque ele também pode representar o suporte econômico que eles precisem nas horas mais difíceis, né? Aqui no Brasil isso é completamente diferente, né? Ao contrário, aqui no Brasil, quando o menino entra no seminário ou a menina entra na casa religiosa, é a família dela que vai dar suporte para ela dentro da instituição, né? Lá é o contrário, ela justamente entra para que depois a instituição se torne uma espécie de arrimo à família. Nisso a gente já percebe alguns traços culturais e do comportamento, mas educacional e culturalmente, como é o Haiti? A educação no Haiti é basicamente terceirizada das pessoas, as escolas, o governo tem uma participação muito pequena na formação, na educação formal das crianças, né? E também as escolas, ditas escolas públicas ou nacionais, elas não estão nem presentes em todos os municípios do estado, do país, né? E aí a educação é terceirizada, sabe? Você com muita dificuldade, as escolas são muito pobres, carecem de todo tipo de recursos e o país é também um país montanhoso, a dificuldade de transporte é muito grande, porque as estradas também não são nada boas. É bem complicado, sabe, falar dessa questão da formação. Mas é uma honra para o pai ou para a mãe colocar seu filho na escola. Aliás, eles fazem de tudo para colocar seu filho na escola. O senhor deixou lá também um projeto que trabalha com a reciclagem e reutilização de plástico. Como é que surgiu essa iniciativa? A partir de quais problemáticas? O nosso projeto de reciclagem, ele começa justamente porque há alguns anos atrás, há 4 ou 5 anos atrás, o Papa Francisco lançou uma encíclica chamada Laudato Si,
que conclama os cristãos a uma atuação mais eficaz com relação ao cuidado com a casa comum, né? A casa comum que é a terra, que é a mãe terra, a natureza. E foi refletindo nisso que a família franciscana no Haiti, ela começou a pensar o que nós vamos fazer. Nós temos o carisma de São Francisco é patrono da natureza, e nós precisamos dar uma resposta mais prática, mais objetiva, né? A conclusão era que isso estudando com os nossos... É um tempo de formação que todos os anos a gente faz com aqueles que estão nas casas de formação, seminaristas, noviços, postulantes, etc. e tal. E a gente estudava com eles e a gente já via que algumas coisas cada casa já faz. No sentido de poupar água, usando aquelas torneiras assim que tem o fechamento automático, alguns já fazendo a separação do lixo, alguns já utilizando o dejeto orgânico para a horta, etc. e tal. Mas tudo ainda no nível intramuros, dentro do nosso espaço. Todas as nossas casas já faziam, ou alguma coisinha, ou outra coisinha, o que já era muito bom, mas ainda a nível interno. Uhum. E nós queríamos, e o desafio que a gente se propôs é o que é que nós vamos fazer fora dos nossos muros. É aí que surge o projeto de reciclagem de plásticos, que é um problema no Haiti, o dejeto plástico que entope as valas, os canais, que enche os rios, que está lá enfeitando, feito bandeirinha, tudo quanto é muro, tudo quanto é árvore, aquelas sacolinhas de plástico assim, sabe? Uxi, aquilo tem demais. E a gente sabe que o plástico é um produto que se decompõe muito lentamente. Então ele vira um problema, né? Um problema. Aí nós começamos a contactar pessoas que já atuam nessa área da reciclagem do plástico. Aqui no Brasil principalmente, porque são os contatos que a gente tem, pessoas mais conhecidas e pessoas que nesse meio já trabalham para nos ajudar na parte técnica. Mas nós quisemos sempre dar ao nosso projeto não apenas algo assim como se ele viesse ser uma usina de reciclagem, como temos no Brasil. Nós quisemos sempre dar reforçamos o aspecto social do trabalho com o lixo. Tanto é que nós temos 4 objetivos no projeto. Apenas um trata especificamente da questão econômica. O outro trata de questões sociais e pastorais, que a gente chama, né? Ou seja, essa mudança de consciência que é preciso haver para você tratar a mãe natureza de uma maneira diferente, de você se sentir parte desse processo, ainda que uma parte muito pequena, mas essencial também. Começou esse projeto, as máquinas são brasileiras, é uma tecnologia brasileira, e a gente contou com o apoio de toda a igreja do Haiti. Os bispos nos cederam inclusive o terreno. Olha, tivemos dificuldade com o poder público. Ainda que hoje o discurso ecológico seja uma coisa muito da hora, que dá ibope para a administração pública, porque todos os prefeitos diziam: nossa, isso é lindo, isso é bacana, nós queremos isso no nosso município. Na hora de colocar em prática e dizer assim, em que termos é que seria a nossa parceria, como dizem aqui no Brasil, parceria público-privada, né? Uhum. Não teve jeito. Muito obstáculo, muita dificuldade, muita politicagem entrando no meio, e nós, por uma questão de princípios, não quisemos entrar nessa dinâmica, sabe? Uhum. Nós quisemos fazer sempre as coisas certinhas desde o começo, e por isso muita dificuldade. O projeto, há 2 anos, assim, vem se arrastando, vem andando bem lentamente, porque a gente teve muita dificuldade. Mas conseguimos o terreno, o galpão está instalado, esperando as máquinas que estão chegando do Brasil. Se Deus quiser, daqui uns 2 ou 3 meses ele vai estar funcionando. É um projeto de reciclagem de plásticos, porque o plástico é realmente um problema no Haiti. Uhum. A reciclagem do metal, eles já trabalham alguma coisa. A reciclagem do vidro também tem já qualquer coisa iniciando. Uhum. A reciclagem de material orgânico já avança, até a própria igreja tem várias frentes de trabalho
para ensinar a fazer hortas comunitárias, para ensinar a fazer a preparar o adubo orgânico, a separar o lixo. Então o plástico continuava como um desafio. A gente abraçou esse desafio. E o que será feito desse plástico? Telhas para cobertura das casas. O nosso estudo técnico lá detectou essa possibilidade de mercado, que é importante, porque o nosso projeto ele precisa se tornar autossubsistente. No começo, a gente tem financiamento do estrangeiro, os bispos da Itália vão ajudar a gente, e entidades como a Miserior e a Adveniat da Alemanha vão ajudar a gente. Uma outra entidade chamada Mãos Unidas da Espanha, outras entidades também de França, Canadá, estão todas muito empolgadas com o projeto. Então ele começa com esse empurrão enorme, né, desses nossos amigos da comunidade internacional, mas depois ele tem que andar com as próprias pernas. A nossa preocupação foi oferecer um produto que seja de qualidade e que venha a ajudar as pessoas de menor poder aquisitivo também, porque a gente quer ajudar os pobres do Haiti. Os ricos já têm possibilidades, eles podem viver muito bem como já vivem, mesmo numa situação difícil como é a do Haiti. Eles já vivem bem, os pobres é que não vivem, né? E eles usam nas suas casas uma telha de metal, bem simplesinha, parece uma folhinha de papel, mas é de metal. E essa telha, ela com a ação do sol sobre ela esquenta muito dentro das casas. As casas viram uma espécie de forninho, né? Essa telha também, por conta da proximidade com o mar, ela dura muito pouquinho. Muito pouquinho. Você põe a telha na sua casa e você sabe que dali 2, 3, 4 anos, dependendo de alguns outros fatores, você vai ter que trocá-las. Então a telha de plástico surgiu como uma alternativa muito boa, porque você pode... aqui tem um detalhe, nós mandamos fazer as nossas máquinas aqui no Brasil para que elas produzam uma telha exatamente nas mesmas proporções da telha que é popularmente usada no Haiti. Então, a pessoa que vai querer trocar o telhado da sua casa, ele vai poder colocar telha plástica. Ele vai ter um ambiente mais sadio dentro da sua casa, mais fresquinho, porque a telha plástica ela é refratária ao sol. Ela não esquenta tanto quanto a telha metálica. Você pode trabalhar com a telha plástica em qualquer momento do dia. A telha em metal, assim, tem momentos do dia que você não pode nem tocar na telha, ela te queima. Ou então trabalhar com luva o tempo todo. A telha de metal, ela oferece riscos também, porque se você tocar nela de alguma maneira imprópria, ela vai te cortar, ela vai te machucar. A telha plástica, esse risco é quase zero, a não ser por um caso muito especial. Então você pode pegar ela, passar a mão assim no cantinho dela, que ela não vai te cortar o dedo, como a telha metálica. E a durabilidade. Nós estamos falando de coisas assim, de uma telha que dura por 10 vezes mais do que a outra. O senhor segue agora para a Diocese de Caçador. Volto muito agradecido pela oportunidade que a Diocese me deu, desses 8 anos lá e dos outros anos que passei em Rondônia já como missionário. Agora volto para a Diocese tentando trazer para a Diocese a experiência, a riqueza, né, dessa experiência missionária que a gente fez na Amazônia e no Haiti e multiplicando isso para aqueles que agora serão os jovens que estarão entrando no seminário. Vou trabalhar no seminário diocesano. Padre Renato, muito obrigada por compartilhar. Sei que teria muitas histórias além ainda para a gente conversar. Sim. E muita experiência nesses 8 anos e no tempo anterior também como missionário. Mas, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar conosco e com os nossos ouvintes e espectadores. Fiquei muito feliz com essa oportunidade de repartir um pouquinho da minha alegria e de agradecer de coração a todos aqueles que às vezes mandavam uma cartinha, um telefonema, que se mostravam preocupados com a gente, como é que tá lá, tá faltando alguma coisa, posso ajudar de alguma maneira? Isso faz um bem danado, porque a gente tá lá no front, né? Mas, na vanguarda, mas o pessoal da retaguarda, uma retaguarda boa, forte, atuante, como eu sempre tive aqui, dos amigos, da família e do pessoal da igreja, é super importante, é condição sine qua non para que o trabalho da gente lá também avance, ainda que não seja na velocidade que a gente queira,
Mas ele vai. E Deus abençoa tudo isso. E abençoe a todos os ouvintes da Rádio Tropical, a vocês todos por esse trabalho maravilhoso também. Ok? Amém, muito obrigada. Amém.